Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu havia prometido, eu vou gravar para vocês aqui um vídeo rápido sobre desistência. Mas aqui eu estou falando sobre desistência da ação, ok? Não estou falando sobre desistência de recurso. Vamos começar a separar os institutos. Vamos ver isso então? Como é que fica? Vamos lá. Gente, desistência do exercício do direito de ação é aquilo que o código chama de desistência da ação. Tá? Quando é que o autor pode desistir da ação? Qual é a regra para isso? A regra está nos artigos 485, parágrafos 3º e 4º. Primeiro, a desistência tem que ser oferecida até o momento antes da sentença. Uma vez oferecida a sentença, não existe mais possibilidade do autor desistir da ação. Segunda regra é: o autor não necessita do consentimento do réu se for oferecida a desistência antes da contestação. Se o réu ofertar a contestação, a desistência do autor fica vinculada à concordância do réu. Em outros termos, nós costumamos dizer em direito processual civil que a desistência pode ser um ato unilateral ou bilateral. Enquanto o réu não oferecer contestação, basta a manifestação de vontade do autor. Então a desistência, nesse caso, é um ato unilateral, porque só necessita da vontade do autor. Mas, se o réu tiver oferecido a contestação, passa a existir a necessidade de concordância do réu ao pleito do autor, então esse ato passa a ser bilateral. Eu preciso de duas manifestações de vontade. A manifestação de vontade do autor em desistir da ação e a manifestação de vontade do réu em concordar com esse pedido de desistência. Essa é a regra. E é importante lembrar o seguinte: a lei fala, o Código de Processo Civil fala em apresentar contestação. Isso quer dizer que o réu, uma vez citado, não surge para ele, com a simples citação, o direito de se opor ao pedido de desistência. A oposição ao pedido de desistência está condicionada ao fato do réu ter apresentado a contestação. Mas, Ricardo, por que precisa o réu ter apresentado a contestação para fazer surgir esse direito? Porque, gente, se o réu não apresenta a contestação, ele implicitamente está aceitando aquilo que o autor fala. Né? Normalmente, nós falamos que o réu se torna até revel, embora a gente saiba que nem toda hipótese de revelia, que ele é feito material da revelia é aplicado. Feito material é presunção de veracidade sobre os fatos alegados pelo autor. Mas, ok, a ideia e a doutrina sempre fala isso. Precisa que o réu seja atuante no sentido de apresentar a contestação. Sem isso, não há direito do réu em se opor. Ok? Essa é a regra, então, sem maiores problemas. Até antes da contestação, o pedido de desistência por parte do autor é livre. Depois da contestação do réu, tem que ter a concordância do réu e sempre antes da sentença. Essa é a regra. Quais são as duas exceções? São juizado especial civil, a primeira. Artigo 51 da Lei 9.099 de 95 diz que, dentre outras hipóteses previstas em lei, você tem regras próprias de extinção na Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Por exemplo, a questão da incompetência territorial, por exemplo, a ausência do autor a qualquer das audiências. Isso gera hipótese de extinção sem resolução de mérito no artigo 51. Mas cuidado com o caput. O artigo 51 não cuida só daquelas hipóteses previstas na Lei 9.099 de 95. O artigo 51 da Lei do Juizado cuida dessas além das outras hipóteses previstas em lei. Essa expressão aí, além das outras hipóteses previstas em lei, traz para a Lei 9.099 todas as outras hipóteses de extinção previstas no Código de Processo Civil, dentre elas a desistência. Tá? Só que o parágrafo 1º da Lei 9.099 diz que em nenhuma hipótese existe a necessidade de ser ouvido previamente o réu, do réu ter que apresentar a sua concordância. Isso quer dizer que no sistema da Lei 9.099 de 95 não há necessidade de se ouvir o réu sobre o pedido de desistência da ação formulado pelo autor. Isso é a inteligência do caput do artigo 51, com o parágrafo 1º desse artigo, todos da Lei 9.099 de 95. Então, mesmo que o réu tenha apresentado a contestação lá no rito dos juizados especiais cíveis, o autor pode pedir a desistência da demanda sem problema. Ok? Essa é a primeira exceção. A segunda exceção, como eu postei para vocês, está no artigo 1040, parágrafo 3º. Tá? 1040 cuida dos recursos repetitivos. E aí vamos dar uma situada, vamos contextualizar isso. O julgamento de recursos repetitivos é a formação de um precedente, segundo o Código de Processo Civil. Né?
Quando esse recurso é julgado, o STJ ou o STF, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, ao realizar o julgamento de recurso repetitivo, ele pega 2 ou mais processos e afeta esses processos para o julgamento repetitivo. No momento que ele vai afetar, ele vai dizer o seguinte: esse é o recurso representativo de uma controvérsia que eu preciso resolver. Quando ele faz isso, normalmente o que o STJ ou o STF fazem? Eles suspendem todos os processos em curso em primeiro e segundo grau de jurisdição, tanto nos juizados cíveis estaduais, federais, fazendários, como nas varas cíveis, família, tanto na justiça comum, ok? No sistema de juizados e no sistema das varas comuns. Feito isso, o seu processo que estava em primeira instância fica parado até o julgamento do repetitivo. E aí o artigo 1040, inciso 3º, diz assim: o artigo 1040 caput fala: publicado o acórdão paradigma, inciso 3º, os processos que estavam suspensos vão voltar a correr. Ótimo. E aí o que acontece? Imagine a seguinte situação: você, autor, de absoluta boa-fé, ok, havia proposto uma demanda com uma determinada tese. No curso do processo, ainda em primeiro grau e antes da sentença, seu processo foi suspenso em razão da afetação de uma tese para julgamento de recurso repetitivo. Esse recurso repetitivo foi julgado, e foi julgado com uma tese que lhe é desfavorável, é contrária à tese que você, autor, sustentava. O que acontece? Quando o seu processo voltar a correr, qual é o caminho provável que isso vai acontecer? O juiz vai julgar improcedente o seu pedido. Por quê? Se ele verificar que a sua tese, o seu caso concreto, especificamente, está em confronto com a tese do STJ ou do STF, julgamento repetitivo, lembrando disso, ele vai julgar improcedente, vai fundamentar lá nos moldes do 489, vai dizer: olha, não há como julgar procedente essa tese, porque essa questão, que era uma questão até então controvertida, deixa de ser controvertida pelo julgamento de caso repetitivo. Exatamente por isso, para que o autor não gaste mais tempo, mais dinheiro, mais esforços nesse processo, a lei permite, o artigo 1040, lá no parágrafo 3º, que o autor peça desistência da ação a qualquer momento antes da sentença, ainda que tenha havido a contestação do réu, abrindo uma exceção, que nesse caso não há necessidade de consentimento do réu. Portanto, mesmo que o réu tenha oferecido contestação, o autor não é obrigado a depender do consentimento do réu. Por quê? Porque o réu não tem mais dúvida nesse caso. Não tem mais dúvida porque já existe um repetitivo a favor dele. E o autor sabe que, inexoravelmente, esse processo será conduzido à improcedência, em razão do repetitivo. É por isso que o Código abre essa exceção. Então, nós vimos aqui, dando um fechinho rápido aqui, que a regra é: o autor pode desistir a qualquer momento antes da sentença, e que a desistência dele está condicionada ao consentimento do réu, se o réu tiver oferecido a contestação. Caso contrário, é um direito unilateral do autor, ok? Lembrando sempre a regra do artigo 200 e seu parágrafo único. Pode haver desistência da desistência. Calma, é isso mesmo, desistência da desistência. Porque a desistência é a única hipótese, manifestação do autor, em que ele pode se retratar antes da homologação da desistência. As demais hipóteses de manifestação das partes não geram a possibilidade de retratação. Está lá no artigo 200. Mas se vocês quiserem, depois a gente comenta isso no outro vídeo com mais calma, ok? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um clique aqui, dá o seu joinha aqui. Assina aí o nosso canal. Eu vou procurar postar sempre que possível novidades, teses, dicas interessantes, tá bom? Obrigado, paz e bem, gente.